Olá, eu sou Giovanna Locatelli, correspondente internacional da BMC News. Estou aqui nos Estados Unidos sempre trazendo informações relevantes que mexem com o dia a dia de você, investidor. E esse é o nosso BMC Connection, um programa que vai trazer vários assuntos que estão acontecendo dentro dos mercados financeiros e bater um papo com pessoas especialistas para a gente conseguir conversar e para ver de que forma isso impacta no dia a dia do investidor, o que isso significa na vida, no dia a dia de vocês. Tudo isso sempre de forma assim, bem leve, descontraída, para a gente conversar e bater um papo bacana sobre os assuntos. O tema de hoje é renda fixa ou variável? Como decidir? Às vezes a gente acha que muitos investidores são mais experientes, mas quem sabe essa dúvida ainda persista, dependendo de quais empresas recebam, né? Então a gente tem convidados para falar sobre isso e eu quero já dar essas boas-vindas aos nossos entrevistados. Gustavo Aranha. Oi, Gustavo. O Gustavo é sócio e diretor de distribuição da GEL desde 2018, parte da equipe comercial desde 2017, foi head da área de produtos e serviços do Private Banking do Credit Suisse, de 2006 a 2014, sócio e parte da equipe também do Private Banking do Hendon Grifo, de 2001 a 2006, formado em administração pela FGV, super respeitada, especializado em Business Economics pela FGV também. Gustavo, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. O currículo mostra, na verdade, que eu estou velho, né? Tudo isso eu podia dizer assim, que já está velho, já tem muitos anos de mercado de investimentos, mas muito obrigado pelo convite, legal poder debater um pouco essa história de renda variável, renda fixa, que está sempre no dia a dia, né, dos investidores, essa decisão. Muito legal o convite, obrigado. Eu também recebo o Alex André, que é profissional de investimentos da Sara Invest, é prata da casa aqui da BMC News, e eu estou muito feliz de poder fazer um programa com o Alex. Obrigada, Alex. Obrigado, Gil, obrigado aí para todo mundo. A gente está sempre aqui, né, hoje para quem nos acompanha aqui na BMC, eu também sempre participo todos os dias no BMC Stock, né, sempre trazendo grandes notícias aí para o pessoal, sempre ficar atualizado, né, aqui na BMC News, e hoje o bate-papo vai ser bem bacana, né, falar um pouquinho sobre renda fixa, renda variável, principalmente também nos Estados Unidos, trazendo esses dois feras aqui junto comigo, Giovanna. Que legal, também está com a gente aqui uma pessoa muito especial, porque eu tenho bastante carinho. Quem me apresentou foi o Alex, inclusive, o Nelson Costa Júnior, que é empresário, assim, por ter um grande talento, porque hoje não é difícil, não é fácil ser empresário, é uma missão difícil aí. Ele é doutor em filosofia, e é retail trader e investidor desde 2007, com foco em scalping e value investing. Nelson, seja bem-vindo. Obrigada. Muito bom estar com vocês aqui, galera. Renda fixa ou variável é uma pergunta que não quer calar. O que é cada uma delas e quais são as suas diferenças? Eu vou pedir para o Alex passar essa explicação para quem está iniciando no mundo de investimento e para quem sempre quer renovar as informações. Alex, o que são cada uma delas? Qual é a diferença entre as duas? Obrigado, Giovanna, pela pergunta. Acho que também vale muito a pena a opinião tanto do Gustavo quanto do Nelson aqui, mas acho que não tem nenhuma grande novidade, né, para quem acompanha, para quem já investe, né, para quem segue aqui a BMC News. A renda variável, né, acho que vai ser um dos principais temas que a gente vai conversar hoje, né, que é o universo das ações, né, ou seja, relação a fundos imobiliários aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, como o Gustavo conhece, né, os rates, enfim, são diversos produtos, né, derivativos, opções, ou seja, basicamente, né, tem o grande universo, né, da renda variável, né, que tem aí despertado grandes investidores, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, né, já tem aí, a maior parte da população já investe por lá. Aqui no Brasil a gente tem esse trabalho que a BMC News também promove, né, tanto de educação financeira, como pode dizer, né, notícias, mas na parte de renda fixa, né, acho que o Brasil também conhece muito mais do que a renda variável, né, aqui o Brasil, olhando para trás, né, é muito mais conhecido pela renda fixa, né, em relação a altos níveis de juros. Agora a gente está observando esse movimento de juros, né, também nos Estados Unidos, né, o maior mercado, né, que a gente fala aqui, principalmente quando fala da Treasury americana, né, sempre comentamos todos os dias aqui, e principalmente, né, esse evento, né, referente ao FED também é um grande ponto que escala, né, essas grandes notícias da renda fixa e a renda variável. E a resposta, né, na minha opinião, acho que depende muito de onde nós estamos, né? Inclusive o Nelson, por exemplo, né, que a gente está vivendo ali máximas, né, all time high nos Estados Unidos, no Nasdaq, né, e aqui no Brasil a gente está, né,
onda diferente, ou seja, o Brasil é a pior bolsa do mundo, os Estados Unidos as melhores bolsas para se investir, eu acho que a resposta seria muito óbvia, né? Acho que a renda variável nos Estados Unidos está muito mais óbvia do que aqui no Brasil, né? Dependendo, claro, do seu objetivo, né? do seu perfil, mas renda fixa aqui no Brasil sempre foi muito mais comum, né? Sempre muito mais familiarizado pelas altas taxas de retorno e tirando, né, esse prêmio de risco aqui da Bolsa Brasileira, que exige um prêmio de risco maior agora, né, com a Bolsa mais descontada. Então, na minha opinião, né, renda fixa fica mais atrativa agora no Brasil, com esse aumento de juros, né, e renda variável, acho que sempre a diversificação também dos Estados Unidos é muito válida, mas acho que vou deixar aqui para os grandes mestres também responderem, o Gustavo e também o Nelson. Gil. Lembrando que a gente está numa super conexão, né, BMC Connection, trazendo aí Brasil e Estados Unidos, lembrando que o Gustavo e o Alex estão em São Paulo, eu e o Nelson estamos nos Estados Unidos, o Nelson em Connecticut e eu aqui em Massachusetts, então falando diretamente de Boston, e eu quero agora a opinião do Gustavo. O que você tem a falar? Qual é a diferença entre as duas? O que você sente aí? Qual é o teu sentimento? Assim, Giovana, concordo com tudo que o Alex falou. Eu sempre, quando o cliente me pergunta, eu no mercado, assim, eu poucas vezes tenho uma opinião que ou é uma coisa ou é outra. Eu acho que muitas vezes até esse é o grande erro que os investidores acabam cometendo. Eu falo muito isso da diversificação, né? Investe no Brasil ou fora do Brasil. Eu tenho uma frase que eu já falo umas 20 vezes por dia, que não é ou, é e. E aqui eu acho que a gente está num assunto que é parecido. Assim, no final do dia, eu acho que não tem um que é melhor que o outro. Eu acho que um portfólio deveria ter um pouco dos dois. Claro que, taticamente, você pode aumentar um ou diminuir o outro. O que eu gosto de fazer muito com os clientes que me perguntam, e quando eu troco um pouco essa ideia, é assim, entender o que é cada instrumento, né? E aí é importante lembrar, quando você está falando de comprar ações de uma empresa, renda variável, você está dizendo assim, eu quero ser dono de um pedacinho daquela empresa, né? Isso tem toda uma lógica de você ter visão de longo prazo, você quer participar dos lucros, você entender que aquele modelo de negócio é muito bom para o longo prazo. Imagina, você vai fazer uma empresa sua, você não está pensando em vender depois de amanhã. Então tem uma lógica de, eu quero por um tempo, pode ser só um dia, pode ser 10 anos, ser dono daquela empresa. Quando você compra renda fixa, você não é dono da empresa, você é credor da empresa, você emprestou um dinheiro para aquela empresa. É uma relação completamente diferente de ser dono da empresa. E essas relações serem diferentes geram expectativas de retorno diferentes, porque claro que tem mais risco ser dono da empresa do que emprestar dinheiro por um prazo para a empresa, mas também claro que se der certo tem mais retorno sendo dono da empresa do que emprestando dinheiro para aquela empresa. Então, eu gosto de dizer assim, que num portfólio, poucas vezes eu vou dizer assim, não, isso aqui não, isso sim. Eu acho que, ainda mais em conceitos amplos, como renda fixa e renda variável, eu acho que tem que ter os dois, mas tem que lembrar a diferença entre um e o outro de risco e de retorno potencial, e vem daí. Vem de um você ser dono da companhia, de um pedacinho, por quanto tempo você quiser, e o outro você emprestar dinheiro para aquela companhia por um prazo pré-definido e uma taxa pré-definida. Eu vou voltar contigo aí para a gente botar fogo no parquinho sobre esses riscos, porque isso é um tema que as pessoas querem saber muito, o que você acha, querem se aconselhar muito sobre os riscos. Mas antes quero falar com o Nelson. Nelson, Alex disse que Brasil, o investidor brasileiro, ele prefere um pouco mais a renda fixa, né? De repente isso pode ser por receio, medo, ou o investidor ser um pouco se segurar um pouco, né? E aqui nos Estados Unidos, o que o investidor busca mais? Bom, Giovana, vamos lá. Se vocês fizerem uma análise da questão educacional do americano em si, ele está na 6ª geração da família de pessoas educadas que já estão trabalhando nesse mercado, que já conhecem sobre a dinâmica desse mercado. Hoje a gente vê que os números de CPFs aumentaram na Ibovespa, entretanto, a condição educacional, o intelecto em si, ou principalmente o hábito e a memória de mercado do investidor brasileiro ainda não foi formada. Então ele continua, de certa forma, atrasado com relação a como a dinâmica funciona, e ele fica gastando muito tempo, que nós temos visto isso, principalmente o pessoal da BMC News tem tocado muito bem nesse ponto, a necessidade de informação. Nós temos visto isso, que a informação ela é essencial nesse momento. Por quê?
Porque o mercado está saturado de gente sem sentido, de informação sem coerência, que limita o conceito que faz, então, ter resultado e ter performance numa área como é o mercado financeiro. O que eu estou querendo dizer? Como o Aranha ressaltou, o Gustavo ressaltou, a dinâmica, né, de distribuição, né, diversificação, ela é super importante. Eu acho que a BMC News tem feito um excelente trabalho já de informação. Temos assessores, temos fundos aí que, consequentemente, auxiliam, né, todo o investidor nessa demanda de como equilibrar o jogo. Entretanto, nós não temos no Brasil, que tem muito aqui nos Estados Unidos, que é a psicologia de mercado. O brasileiro está atrasado, ou seja, para me explicar de uma melhor forma, não existe uma estratégia bem definida. A gente sabe muito bem que a questão de investimento ela vem do perfil do investidor, do perfil do indivíduo que quer ganhar dinheiro. E esse mercado não é para todos, né? A gente consegue entender que ele existe uma porcentagem ali que qualquer um pode investir e ele existe ali uma porcentagem que não é qualquer um que pode entrar. A gente tem visto aí pessoas aí perdendo dinheiro porque não seguem estratégica, não obtêm informações, eles querem ganhos rápidos e ficam gastando tempo com informações que não têm pé e cabeça, né? Mas, diante disso tudo, eu enxergo nesse momento, pela experiência que eu tenho de mercado nos Estados Unidos, que a gente está vivendo um excelente momento. Um excelente momento. O americano agora, ele está comprando. Quem está vendendo no Brasil são os fundos. A pessoa física está retirando dinheiro e os gringos estão comprando. Claramente, há uma necessidade de verificar a sua estratégia, ver o seu capital, qual que é o número de chances que você pode entrar, o tempo de risco que você tem, de espera. Tem uma série de fatores que envolvem isso. Tem gente como o Gustavo que está aí para auxiliar o pessoal nesse sentido. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, um dos principais problemas agora não seriam os números, porque todo mundo está sabendo de renda variável, todo mundo está sabendo de renda fixa. Eu acho que já foi saturado demais isso. Mas ninguém está tocando um ponto. Qual é o padrão do brasileiro hoje quando a psicologia de mercado está em jogo? Ele tá ciente da necessidade de espera. O trader, eu tenho vendido desde junho. Eu tenho comprado, operado criptos fazendo isso. Entretanto, todo o lucro que eu estou tendo nessas operações, eu estou investindo no Brasil. Eu não estou investindo nos Estados Unidos. Por quê? Porque existe uma regra. Para quem opera trade, tem que seguir o gráfico. É inegociável essa regra. E para quem é investidor, Acho que o sinal do Nelson caiu um pouquinho. Alex, quero falar com você, quero te perguntar aí o que tu concorda com isso? O gringo está saindo e brasileiro está saindo, o gringo está comprando. Como é que vocês dois sentem isso? Sentem esse movimento? É isso? O brasileiro está deixando de comprar, está deixando de ir para o mercado? Quero que o Alex fale, depois, Alex, passa a bola para o Gustavo. Legal, acho que os dados, né, inclusive, que foram até divulgados hoje com uma defasagem, né, própria B3, a gente está vendo aí mais de 54 bilhões de reais, né, de gringo comprando bolsa aqui no Brasil. Claro que isso não é o principal ponto, né, não é uma métrica para a gente dizer, a bolsa está barato, está cara, se vai subir, se vai cair, mas o que a gente entende aqui de uma visão geral é que o investidor brasileiro, né, uma leitura muito boa mesmo que o Nelson trouxe do mercado, é a questão da psicologia de mercado, que é muito importante, né, diversos pensadores, né, vêm comentando em relação a isso, até mesmo, né, ou seja, para você ter essa disciplina, você ter essa estratégia, você ter o psicológico muito bem preparado, ou seja, a gente está falando aqui de 1, 2, 3 anos, e não tem ninguém melhor mesmo que o próprio Gustavo, né, que tem essa atuação no mercado americano, e tem essa estratégia, inclusive, né, Gustavo, você pode até comentar um pouquinho mais sobre isso, né, como que é realmente a cabeça do americano, porque é totalmente diferente aqui do Brasil, né, a gente tem diversos pontos positivos, ou seja, a gente na média, a gente tem um nível de empreendedorismo muito grande, mas na bolsa a gente não reflete tanto isso, né? Ou seja, na bolsa a gente quer ganhos rápidos, né? Ou seja, ganhos fáceis, e nos Estados Unidos, né, o investidor médio, né, americano tem esse pensamento, ou seja, ser sócio de grandes empresas, né, participar disso, né, até mesmo a GEL, né, tem esses investimentos e duram uma semana, né, os fundos da GEL investem em empresa por vários anos e participam da história da companhia e tem diversos cases também que o próprio Aranha pode compartilhar aqui, né, Gustavo? Não, legal. Eu até queria complementar um ponto que o Nelson está falando antes dele cair. Bem-vindo de volta, Nelson. Sobre o tempo, né, que o brasileiro ou o americano já usam renda variável especificamente, ou investimentos em geral, mas falando de renda variável. Né? Para a gente ter uma ideia,
eu estava vendo esse número esses dias, depois que vocês me convidaram, eu falei, deixa eu dar uma estudada e refletir, ou refrescar a minha memória de alguns números. 52% dos americanos tem alguma exposição a ações. 52% da população americana tem alguma exposição direta ou indireta em ações. É muita coisa. A gente está falando, né, de 3 milhões de CPFs, o Nelson comentou aqui no B3. Imagina que lá são 52% da população toda. Então, assim, é um grau de... São muito, como o Nelson falou, são muitas gerações já fazendo isso. Os juros aqui, a gente teve talvez um ano de juros baixos e já viu que tem um movimento que acaba gerando a renda variável. Os juros é baixo nos Estados Unidos, muito baixo desde 2008, né? Então já faz muito tempo, mas mesmo antes de 2008, não é que tínhamos juros de 20, 25. Então, o último choque de juros, sei lá, foi Paul Volcker, muito, muito antigo. Então, a gente tem um ambiente de que há muitas e muitas décadas as pessoas investem muito em ações porque tem nos juros, né, na renda fixa, retornos muito baixos. Isso leva as pessoas a entenderem o conceito do longo prazo. E para chegar nesse ponto que o Alex citou, né? Então, é importante, quando a gente aqui na GEL, por exemplo, fala de investimento em ações, quando alguém fala, eu queria investir com a GEL, como é que vocês fazem, que prazo? Eu falo assim, você pode entrar e sair depois de 15 dias, 30 dias, a liquidez dos fundos, mas a gente, quando faz as nossas análises, se é bom ou ruim entrar no investimento, a gente olha 5 anos. Então, esse tipo de prazo é que deveria estar na cabeça das pessoas quando decidem ser donas de um pedacinho de empresa. Porque, como eu falei, você está escolhendo uma empresa para ser dono. Isso tem implicações no prazo que você deveria carregar isso, né? E só para também, por último, comentar um ponto que o Alex e o Nelson comentaram sobre o gringo ir para o Brasil e tal, eu só acho que a gente tem que ter um cuidado, que essa diferença de sofisticação ou de tempo que já investe, o brasileiro só investe em Brasil há pouco tempo. E quando a gente fala que o gringo está indo para o Brasil, é um gringo que já tem investimento no mundo todo e está indo buscar uma oportunidade no Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito na GEL para o brasileiro, diversifique. Uhum. E eu acho que seria uma pena se o brasileiro agora, porque o juro subiu um pouquinho, falasse, entendi, não preciso mais ter ativo fora do Brasil. O mundo inteiro está vindo para o Brasil, é aqui que eu tenho que ficar. Não é isso, eu tenho certeza que não é isso que o Nelson falou, mas eu só queria deixar muito claro. Para o investidor brasileiro, diversificação geográfica é saudável. Hoje, amanhã, ontem e sempre. Então, só para não confundir essas coisas táticas e de onde a gente vem. O brasileiro ainda nem começou a usar o mundo todo, eu acho importante usar. Eu vou complementar o que o Gustavo falou. Realmente, eu conversei esses dias com uma outra pessoa que estávamos falando realmente especificamente sobre isso, que é importante você sair da caixa, sai do Brasil, procura o investidor brasileiro, tem muitas opções fora, eu vou localizar aqui com os Estados Unidos, tem muitas opções aqui nos Estados Unidos, e eu acho que aos pouquinhos o brasileiro está começando a perder o medo de investir fora, né? Tendo mais conhecimento, enfim, eu acho que é um momento de transição, de transformação e crescimento e amadurecimento do investidor brasileiro. O mercado está aí, né? Nelson, a gente estava falando esse final de semana, né, que ainda tem muita gente que guarda dinheiro debaixo do colchão, né? Isso aí foi uma coisa que a gente ficou horas falando sobre isso. Ainda Exatamente. tem. Complementando o que o Gustavo falou, acho. Né? Isso, exato. Só para complementar o que o Gustavo falou, não, de forma alguma, você não diversificar a carteira está em debate aqui. Há uma necessidade não só do brasileiro. Como o brasileiro não consegue nem investir no Brasil, como é que ele vai investir nos Estados Unidos, ou muito menos ele está na criptomoeda, por exemplo? Essa é a complicação do negócio, né? O fator de falta de informação e não querer arriscar um pouquinho mais daquele capital que ele poderia estar produzindo muito mais, que é no caso desses brasileiros aqui, que tem gente nos Estados Unidos hoje com 20 milhões, 15 milhões de dólares embaixo do colchão, parado, dentro da academia de poupança, sem saber o que vai fazer, principalmente na nossa comunidade brasileira aqui, né? O que eu vejo, o que eu percebo quando eu falo de americano entrando na bolsa, é que o valor patrimonial de muitas empresas está ridículo. Eu acho que a maioria dos fundos estão sofrendo aí, às vezes, as pessoas aí de maneira insana, retirando o capital que a bolsa está caindo, porque agora a renda fixa vai aumentar mais os juros, coisa e tal.
aí a pessoa acaba comprando e começa a retirar o dinheiro de uma oportunidade imensa, ao invés de ela ir aportando, né? Conforme a coisa vai caindo. Eu acho que estamos num momento insano de oportunidade. Eu acho que quem não lê o livro do Malcolm Gladwell, o Outlier, ele fala exatamente sobre isso, porque o fator informação, educação é importante, mas a essência da fortuna, do momento, é primordial. Porque nós estamos diante de um momento específico agora, com uma oportunidade única para conquistar ilhas, onde, se houver auxílio de fundos inteligentes, seja, pessoas como o Gustavo, o Alex, que estão trabalhando nesse setor, né? O próprio BMC News, temos o Marcos ali, que auxilia as pessoas. Se as pessoas tiverem ali a coerência, a disciplina de pegar e entender o que está sendo conversado, acompanhar isso tudo e ir fazendo as compras devagarinho, a gente está comprando. Tem empresa como o Banco do Brasil hoje que está abaixo do valor patrimonial dele. Ou seja, alguns vão dizer, mas o Nubank está abrindo, isso aqui está tendo oportunidade melhor que o Banco do Brasil, coisa e tal, mas não é disso que a gente está falando. Estamos falando de diversificação, estamos falando de oportunidades, e isso é muito importante, principalmente para o brasileiro aí no Brasil e aqui no exterior, porque quando a gente comenta a falta de informação, a gente não está só se referindo ao brasileiro no Brasil, é principalmente nos Estados Unidos, porque a maioria das pessoas que vêm para os Estados Unidos hoje, eles vêm não com uma condição benéfica, que é o ponto que ele possa saber como a coisa funciona, ele tem até medo de entrar nesse tipo de debate. Ele está aqui para sobreviver, ele vem para ganhar o dólar e sustentar, às vezes, filhos no Brasil, ele está numa condição deplorável, às vezes, em muitos casos, e, ao mesmo tempo, tem pessoas que vêm para cá para picaretagem, essa é a realidade. Diante dessa oportunidade, por isso que a gente vê direto nas redes sociais, pessoas querem fazer história, invista comigo, isso e aquilo, e muita gente acaba depois desconfiando de coisas belas e de informações corretas, como a gente está passando aqui. Então, o que acontece? É a diversificação, esse perfil ele é necessário mais do que nunca agora. Aproveitamento de momento, psicologia de mercado, ou seja, a memória gravada no sistema, quando que você vai ter a oportunidade de comprar certos papéis nos preços que eles estão hoje. Porque geralmente a gente costuma falar de onça morta. Você viu quando aquele ativo estava R$2? Se eu tivesse comprado ali, eu teria feito quanto? 100.000%, 200.000%, sei lá quanto. Tu viu esse ativo, e aquilo, papapá. E aí o indivíduo ele acaba se perdendo numa multidão de memórias e debates sem sentido, né? Porque a gente, uma das coisas que eu aprendi muito com o professor Marcos Bulcão, que ele é um dos assessores e um professor que eu tenho na minha vida, que me auxiliou muito na questão do debate sobre o mercado e a psicologia dele, é o seguinte: a gente imagina a cabeça como se fosse um presidente, que a gente tem capacidade própria de definição, e não é. Nossa cabeça, isso é um mito. Nossa cabeça é como se fosse um parlamentarismo, como se fosse um grupo de deputados tentando puxar um para o outro para ver qual que é a melhor decisão a ser tomada. E a gente percebe que nós não temos formação para isso, e é a necessidade desse auxílio nesse momento, para que você possa fazer a compra correta e aproveitar o momento, como eu disse no início, muitos americanos estão aproveitando. Como também muitos brasileiros aproveitaram aqui nos Estados Unidos. Não ficaram parados no Brasil esperando a B3. E principalmente a questão de gestão de risco e controle. Quem não teve caixa nenhum nesse momento está perdendo a oportunidade essencial de comprar ativos super descontados e que podem ter um retorno aí 3, 4, 5 vezes mais. Alex, concorda com o Nelson? Eu depois vou complementar ainda uma parte que ele falou. Vou falar agora. Acho que o brasileiro não tem assim um histórico voraz, né, de investidor voraz, assim. Então precisa de ser alimentado com muita informação. Quero saber se tu concorda com o que o Nelson falou até agora. Qual é o teu pensamento? Eu concordo 100% com o que o Nelson disse. Eu acho que tem que ter esse discernimento, né, em relação ao tempo de investimento, né? Ou seja, cada produto, né, ou seja, renda fixa, renda variável, até mesmo a classe de ações, tem um determinado certo de maturação de investimento aliado ao seu perfil. Né? Isso todo mundo vem falando, né, Giovana, Nelson, né, Gustavo, todo mundo fala isso diretamente, né, mas isso é muito complicado no dia a dia, né? Ou seja, a partir do momento que você compra uma ação, você coloca uma ordem de compra, né, e mexe muito, né, como o Nelson disse, tem aqueles deputados, né, tem aquela partes ali dentro do seu consciente que fica mexendo ali realmente, e isso também atrapalha o nosso dia a dia, né, atrapalha a nossa tomada de decisão. Uma outra frase que concorda assim, numa linha geral que o Nelson diz,
né, que uma frase de um grande gestor também aqui no Brasil, que é o gestor da Esquadra, né, que é muito conhecido, que é o Guilherme Achê. Ele sempre fala assim, uma frase que sempre impacta bastante para mim também, que ele fala: se você não toma risco, você conta a história dos outros. Então é basicamente essa história que o Nelson fala, né? Não só aqui por exemplo, imagina um investidor americano que comprou as ações lá na pandemia, né? Ou seja, que em vez de vender ações, ele está comprando ações, né? Como a GEL mesmo, né? O Aranha vem fazendo esse tipo de movimento, né? Ou seja, o fundo ele vem investindo ao longo dos últimos anos, né? E sempre vem cortando grandes oportunidades, né? Então essa é a principal missão, né, do investidor, ou seja, encontrar belas oportunidades, e não é melhor momento do que agora, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem discutido em relação, como o próprio Nelson disse, preço-valor patrimonial, né, até mesmo o PI, né, ou seja, né, o preço-lucro da bolsa, tudo isso está sendo discutido, mas o mais importante é uma leitura muito importante, que é a diversificação, né, que é um ponto interessante, e aqui no Brasil, né, ou seja, como o próprio Nelson também disse, é muito difícil a gente falar em investir no exterior se nem mesmo ele nem sabe abrir uma conta na corretora, nem sabe investir aqui no Brasil, né? Então isso a gente vem evoluindo, né, a passos, né, devagares, a passos, né, um pouco, né, menos lentos do que nos Estados Unidos, já está muito mais evoluído, como o próprio Gustavo falou, 52% dos americanos, né, já investem em ações, mas ainda tem aí, isso significa que aqui é um mar de oportunidades, inclusive o próprio Ageos também está sediado aqui no Brasil, que também mostra, pô, tem oportunidade para o investidor também investir lá fora, né, e tem aí, enfim, muitos anos de experiência para provar isso, né, Gustavo? Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, para quem está nos acompanhando, eu imagino, vou selecionar em duas partes. Um investidor que está começando, não sabe bem por onde começar. O que eu escolho? A minha opção... Eu também defendo a forma híbrida de investimento, né, fixa e variável, essa mistura, mas o que tu sugere para esse investidor inicial? E a outra pergunta é relacionada ao investidor um pouco mais experiente. Ele arrisca um pouco mais dentro de um cenário atual que a gente está vendo do mercado financeiro? Então, gostaria que você respondesse essas duas perguntas, esses dois cenários separadamente, por favor. Eu acho assim que quando a gente pensa, quando eu escuto a tua pergunta assim do investidor que está começando, né, parece, eu entendo que você está falando assim, aquele investidor que nunca teve contato com o mundo dos investimentos, né, mas eu acho que ele, conceitualmente, ele e o mais experiente, eles não são necessariamente diferentes, eles só tiveram até hoje uma experiência diferente. Então, se você me permitir, eu colocaria os dois na mesma sugestão, que é tentar entender direito qual é o perfil deles, ou seja... É a primeira etapa, né? Qual é o perfil? Qual é o risco deles? Porque o fato de já investir há muito tempo não quer dizer necessariamente que ele está pronto para uma gestão mais arriscada ou um portfólio mais arriscado, assim como um gestor que, vamos dizer assim, um investidor que começou agora a investir necessariamente é conservador, né? O que eu acho importante aqui é a gente tentar sempre entender qual é o perfil de risco desse investidor e tentar montar uma carteira. E eu sempre bato num ponto aqui, Giovana, que assim, tem uma variável quando a gente vai montar carteira que poucas vezes a gente fala, que é o tempo, né? E para mim a variável tempo, ela é muito importante. Eu uma vez até escrevi um texto, um artigo meio engraçadinho assim era quase uma fábula sobre investimentos, que eu falava que eu digo que eu não gosto da pizza do investimento, sabe? Porque aquele conceito da pizza, e é um pouco isso que a gente está falando, renda fixa, renda variável, multimercado, aquele conceito, para mim, ele comete um erro, e ele é super difundido, e essa opinião é bem forte minha, mas não sei se muita gente concorda, mas ele faz um erro crasso para mim, que é misturar os horizontes dos dinheiros. Porque o dinheiro da renda fixa, muitas vezes é um dinheiro que você vai usar daqui 6 meses. Então, ele tem que estar em renda fixa mesmo. Mas o dinheiro que você fala assim, não, esse dinheiro eu tenho 5 anos, eu acho que ele tem que estar em ações. Na hora que você faz a pizza, você mistura tudo num gráfico e chega a conclusões, na minha opinião, erradas. Então, eu gosto de ter essa conversa com o investidor mais experiente ou inexperiente, assim, me conta a história do teu dinheiro. E me conta a história do uso do seu dinheiro. Porque se você usa o seu dinheiro e esse dinheiro provavelmente é uma reserva de emergência para os próximos 6 meses, eu não quero nem saber do cenário, onde está a renda, onde está os juros, onde está a oportunidade, é caixa. Agora, se o cliente fala, esse dinheiro aqui eu não preciso por 5 anos,
é ações. Então, eu acho que, assim, não tem fórmula mágica, mas eu acho que os assessores, como o Alex, que fazem um bom trabalho, é uma conversa muito de entender. Me conta a história, da onde vem o seu dinheiro e para onde vai e o que você quer com esse dinheiro. E aí monta a carteira. A gente começa pelo fim. A gente começa a tentar dar retorno sem saber se o cara quer, enfim. Então, eu tenho uma visão bem forte dessa, que é sentar com tempo e entender a história de onde veio aquele dinheiro e qual o objetivo daquele dinheiro. E aí sim montar uma estratégia que faça sentido. Nelson, boa, essa tua colocação foi muito boa, Gustavo. Nelson, isso entra bastante na tua área, né? De psicologia do investidor, é uma área que tu domina bastante. Tem que saber qual é a história daquela pessoa, né? Qual é o historial daquela pessoa, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com rendimentos, com renda, com as suas prioridades financeiras também, né? Tem muito a ver. Isso, exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender no início é que manda mais quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é essencial a gente agora ficar ligado nesse esquema. Por quê? Vamos lá. Como o Gustavo disse, se você está precisando do dinheiro hoje e você vai querer entrar no mercado de ações porque caiu tudo, você está fazendo um passo errado, porque você não sabe se vai cair mais. Há uma possibilidade, aí temos o ano eleitoral vindo aí, tem muita coisa ainda que não foi resolvida da Covid, então você tem um cenário fora do sistema do mercado que domina, no final das contas, o mercado em si. Ou seja, as pessoas focam muito nos números e esquecem da psicologia do jogo, né? Então eles saem comprometendo certas como eu posso dizer, não só dinheiro, mas certas virtudes que ele tem em si, família, trabalho, futuro, colocando tudo em risco diante de uma conversa. Vamos ser conscientes aqui, de qualquer youtuber que sai falando que isso é aquilo, que isso é aquilo lá, que tem que fazer assim, que a gente sabe muito bem que tem centenas de pessoas aí, às vezes, que não tem experiência nenhuma, quer passar por cima de gente como o Alex, como o Gustavo, e querer dizer a Coca-Cola no deserto. Não funciona dessa forma. E nesse sentido, quando você auxilia o indivíduo que está chegando no mercado hoje, diz para ele, eu não quero falar aquilo que é bom, eu quero explicar para você aquilo que é ruim, porque o que é bom você já sabe, que ações dá dinheiro, que renda fixa tem juros específicos, mas você conhece aquilo que é péssimo, você conhece o risco que você está entrando, para você logo então ter um certo conhecimento da pessoa que você está lidando. Dentro desse cenário, como eu disse, né, eu como trader, eu estou operando o gráfico, eu vou seguir o gráfico, quem manda é o gráfico, eu não tenho para onde ir, é ele que está registrado, é isso que eu vou fazer. Como investidor, eu tenho visto oportunidades tremendas, principalmente no Brasil. Porque quando a gente está falando do americano, está falando do brasileiro, a gente não está puxando nenhum lado ou outro. A gente está simplesmente defendendo a teoria que talvez um brasileiro use de mais, um americano use de menos, ou vice-versa. A questão não está simplesmente no perfil da pessoa, mas também nessa dinâmica de risco, onde você está determinado a pagar o preço. E aí você vai ter que ter o estômago, e é por isso que eu tenho até conversado muitas vezes com o Alex. Eu acredito que mesmo com o cenário difícil que a gente tem aí pela frente, nos próximos 3, 4 anos teremos novos milionários do Brasil. Teremos novas pessoas que, se tiverem um pouco de disciplina, não ouvir conversa fiada por aí, mas os dois pés juntos em certos fundamentos, certas oportunidades que estamos tendo aí, a gente vai ver muita coisa boa. Aquilo que já foi comentado, eu não quero saber de Nubank agora, por exemplo. Todo mundo está falando de Nubank, a oportunidade disso. Não, o Tubarão pegou a ideia. Eu quero saber onde ninguém está falando, onde que ninguém está olhando. A gente está aqui, como disse, eu tive um professor, o Robert Schiller, que ele dizia sempre o seguinte: aonde tem muitos olhos lá. Ou fique avaliando as oportunidades que ninguém está querendo pegar. Porque é ali que você vai conseguir tirar, então, aquela porcentagem, aquele número ao qual você anseia. E também, ao mesmo tempo, quando você fazer isso, entenda o risco, né? Então, o cenário é muito complexo, não é um cenário fácil. Ao mesmo tempo, ele é muito dinâmico, porque vai depender não só do cenário, mas da sua pessoa, do perfil do investidor ou daquela pessoa que vai querer agora, nesse momento, entrar nesse mundo que é o nosso, do mercado financeiro, que a gente tanto ama, né? É verdade, Alex, concorda? Concordo, Giovana, plenamente. Acho que a própria provocação mesmo, né, que eu posso dizer do Gustavo, foi muito bem feita.
não adianta, né? Independente do patrimônio do investidor, né? Sentar ali com o Gustavo, né? Falar, Gustavo, eu quero um retorno em um mês, né? Eu tenho aqui 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, tenho quase certeza que o Gustavo vai falar, provavelmente não é o perfil aqui, não só do fundo da Jama, qualquer fundo, né? Ações, enfim, isso não faz nenhum sentido. Então, se conhecer, eu acho que é mais importante, né? Fazer esse trabalho, né, do dia a dia, porque realmente essa questão mesmo que o Nelson disse, né? Se a gente enxergar a oportunidade onde poucos estão vendo, também garante também ganhos exponenciais, né? Que também a gente discute muito em relação a isso. Mas olhar também grandes companhias, né? As empresas mais conhecidas, né? Se tornar sócio delas também gera uma grande oportunidade, né? E não olhar só o resultado, não só a matéria de jornal, ou seja, conhecer o modelo de negócio, né? Visitar, enfim, ter essa proximidade. Isso também é um trabalho também que o Gustavo vem fazendo de muitos anos, né? Ou seja, investir em empresas de qualidade e gerando retorno ao longo dos últimos anos. E o retorno aí também está aprovado, né? Ou seja, claro que retornos passados não garantem retornos futuros, mas grandes empresas também a gente consegue belas oportunidades, principalmente nos Estados Unidos, né? Que também não tem esse fator político aqui local, são mercados mais desenvolvidos, né? São o maior mercado do mundo, né? Verdade. Então, pelo que eu entendi que esses 3 experts têm falado, existe sim a fórmula mágica. Vou ter que discordar do Gustavo. A fórmula mágica é ter informação, primeiro, né? Buscar uma informação de uma fonte fidedigna, uma fonte clara e objetiva. Segundo, buscar uma empresa, uma pessoa, um nome que tenha um respeito no mercado para ajudar a pessoa a investir, a buscar os melhores investimentos, né? Eu acho que a receita do bolo para você se dar bem nesse mundo do mercado financeiro começa por aí. Informação de qualidade e realmente buscar empresas como a GEL, como pessoas como o Alex, até o próprio Nelson, para se aconselhar e para ajudar nesse direcionamento, né, do investimento para ser bem sucedido. E agora eu quero a opinião de vocês, já que vocês estão a milhão. O que a gente pode esperar desse mercado agora para os próximos meses, até o final do ano? A gente tem 2 momentos aí, né? Até o final do ano, muita coisa se definindo aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também, e aqui refletindo muito aí nos mercados globais. E tanto aí como aqui, a gente se preparando para as eleições do ano que vem, né? O que vai ser do mercado? O que vocês esperam, Gustavo? O que você acha que dá para a gente esperar nos próximos meses e para o ano que vem? Eu acho que a gente está num momento que, como o Nelson falou, eu acho que sempre a gente olha para o cenário e vê muita incerteza, porque ele sempre, né, é incerto. A gente tem alguns eventos pensando para frente, onde a gente está agora, que de fato podem mexer muito com o preço dos ativos, né? Desde Fed, como anunciou hoje, que deve diminuir as compras no mercado secundário de títulos, possivelmente podemos ter um aumento da taxa de juros americana, tem eleições no Brasil. Então, eu acho que tem alguns eventos acontecendo que podem, de fato, devem, inclusive, mexer com os preços dos ativos, mas eu tenho muito uma linha e a linha que a GEL usa para gerir os fundos, e eu falo isso muito para os nossos clientes, que o que a gente faz muito, em vez de tentar adivinhar qual é o cenário que vai acontecer, é tentar investir naquelas empresas que, em muitos dos cenários possíveis, têm modelos de negócio que vão funcionar. Essa é a tentativa. Então, o que a gente faz muito aqui é assim, eu não sei exatamente para onde vai os juros, eu não sei exatamente para onde vai a inflação, eu não sei quem vai ganhar a eleição, eu não sei se o pacote fiscal do Biden vai passar ou não, mas quais será que são as empresas que importa muito que isso acontecer, tem modelos de negócio sólidos e dominantes e vão continuar dominantes para os próximos 5 anos. Esse é o jeito que a GEL investe, né? Esse é o jeito que a gente faz. Então, eu acho muito difícil adivinhar o que vai acontecer no cenário. O que a gente faz muito é tentar encontrar os bons modelos de negócio que a gente acredita vão continuar bons, meio que independente do ambiente, porque tem diferenciais muito fortes. É neles que a gente quer investir. E aí, até pegando um ponto que o Nelson trouxe da questão de todo mundo num lugar e pouca gente no outro, né? Eu gosto também de lembrar, a gente fala isso, que a gente quer investir em bons negócios quando eles estão fora de moda. Porque quando eles estão na moda, eles estão queridos.
E não é à toa que em muitos idiomas, querido e caro é a mesma palavra. Né? Então, quando uma coisa está muito querida, em geral ela está cara. E se você quer investir bem, o ideal é você investir em algo que seja bom quando ele não está caro, ou seja, quando ele não está querido, ou seja, quando ele está fora de moda, contracíclico. Essa é a estratégia de investimento da Geo. Olha, gostei, interessante. Faz muito sentido isso que tu falou, dentro do caro e do querido, do caro e do barato, muito, né, do mais acessível. Com certeza essa é uma coisa a se pensar. Então, com base nisso que você falou, o investidor não precisa esperar passar essa fase transitória e decisiva aí dos próximos meses para começar ou para mudar seu investimento. Investir já também, de qualquer maneira. O momento é sempre o momento agora, né? O que eu aconselho é, assim, para o investidor não profissional, procurar investidores profissionais e tentar alocar de forma seguindo a sua estratégia de longo prazo e fazendo alterações táticas eventuais, mas eu não gosto muito do assim, semana que vem tem um evento, muda toda a minha estratégia de investimento. Eu não acredito nisso. O jeito que eu acredito é um processo, seguir o processo ao longo do tempo. Então, vai ter eleição a cada 4 anos, vai ter reunião de FED a cada 2 meses, essas coisas vão acontecendo. O que eu acho que é importante, você ter a sua estratégia e executando a sua estratégia. É isso que a gente faz aqui. É isso aí. Alex, o que você acha? Sem sombra de dúvida. Pensamento? Acho que não tem nem palavras agora, depois dessa fala aí do Gustavo, foi muito bem esclarecida aí. Mas acho que assim, tem que lembrar, como o próprio Gustavo disse, né? Eleições é um ponto de atenção aqui no Brasil, né? Ou seja, de altíssima volatilidade. Acho que esse é um principal ponto aqui. Também tem um fator político, né? Que o Nelson não vive tanto aqui, né? O Gustavo, mesmo estando aqui em São Paulo, né? Tem um olhar lá fora, que é a questão do precatório. Vai explicar isso para um gringo? Precatório, crise de energia. Tudo bem, crise de energia é global, mas precatório, crise de energia, enfim, eleições, tudo que está acontecendo aqui no Brasil é muito complicado. Né? Então, investindo aqui no Brasil já é difícil, né? Ou seja, um investidor, vamos pensar como investidor de varejo, né? Eu vou começar a investir hoje. Aonde eu começo? Vou começar aqui no Brasil, vou abrir uma conta aqui numa corretora aqui no Brasil, tá? Com todas essas incertezas, é agora, eu vou investir lá fora, né? Então cria uma barreira muito grande, né? Então o principal ponto, acho que fazer esse feijão com arroz, né? Até mesmo essa questão do próprio Aranha, né? Questão dessa alocação, né? Que depende muito do gasto do tempo desse dinheiro. É um outro ponto muito interessante que muitas vezes as pessoas não colocam em consideração. Acho que esse é o primeiro ponto que é muito interessante, que a gente trouxe aí de uma forma muito enriquecedora nessa conversa. Mas, Giovana, eu acho que, só para finalizar aqui a fala, o que a gente pode esperar, né? Eu acho que para quem ainda não investiu lá fora, né? Eu acho que, como o próprio Gustavo disse, não existe um momento certo assim, agora é a hora, se quem não investiu agora não vai investir nunca mais. Né, eu acho que é a hora do investidor olhar sempre o seu portfólio e falar assim, caramba, com essas quedas da bolsa eu tive muito isso aqui, tá, Giovana? Inclusive eu tenho conversado muito com a Aranha nesses últimos dias, né, com o pessoal, por causa disso. A bolsa aqui no Brasil despencou, principalmente os clientes, enfim, as pessoas, né, principalmente o investidor de varejo, ele estava alocado em 100% em renda variável, a maior parte em renda variável Brasil, e ele sentiu esse impacto e falou, caramba, agora, pela dor, né, não pelo amor, pela dor, ele falou, caramba, agora eu tenho que fazer minha diversificação de portfólio, né, então acho que não existe o melhor momento, acho que também não deixar essas coisas acontecerem também, principalmente, né, ou seja, não ficar alocado não só em Bolsa Brasil, não só a Bolsa lá fora, mas claro, como o próprio Gustavo disse, aquele desenho de carteira montado, eu também não concordo muito, né, depende muito do objetivo do cliente, e isso varia de cada um, mas entender para onde o cliente está querendo, né, justificar, né, os seus investimentos ao longo do tempo. Entender, né, Nelson? Obrigada, Alex. Tá ótimo que tô entrando muito, tô aprendendo muito com vocês três hoje aqui. O Alex, sou super fã tua, quero dizer aqui. Eu tô sempre atentando no que tu falas. É um assunto muito complicado, às vezes é difícil se descontrair em cima desse tópico, desse tema, né? Porque envolve vidas, famílias, pessoas que estão aí trabalhando duro aí para juntar um capitalzinho e no final você passar uma informação errada prejudica não só a nossa como investidores, como no caso do Gustavo aí, como operador de fundo, coisa e tal, gerente de fundo, né? E do Alex também.
E não é uma coisa fácil de se dizer quando se envolve pessoas, né? Pessoas é muito complexo e no sentido, cada um pensa de uma forma, de um jeito. E eu acho que, se fosse para mim finalizar deixando 3 coisas que seriam essenciais para o investidor nesse momento, seja ele longo prazo, curto prazo, ou o cara que está chegando agora, ou o cara que já tem tempo de mercado, número 1, é entender a si mesmo. Entender o que ele tem, qual é o risco que ele quer, saber qual a estratégia que ele está usando, estar claro consigo mesmo, aonde ele está colocando os pés dele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, entender quem manda mais quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que é uma disfunção no ser humano em si, em desrespeitar, às vezes, pessoas que possuem. Acho que o Nelson travou de novo. O Nelson travou, deu uma travadela. Eu vou dizer que a gente teve um tornado há 2 dias atrás aqui nos Estados Unidos. Deve ter caído bombril da antena. Só pode ser isso. Meninos, vamos direcionar aí para os nossos encerramento. Acho que o Nelson voltou. Não, eu que estava falando, manda mais quem pode, obedece quem tem juízo, entender a característica das pessoas que estão te ajudando, né? Entender que, por exemplo, assim, veja só onde eu estou entrando, com quem eu estou entrando, respeitar o padrão, entender o cenário e seguir em frente com visão de longo prazo daquilo que você pode. E se você é um operador como eu, segue o gráfico, essa é a lei. Segue o gráfico e vai atrás da informação. Bom, eu quero fazer essa rodada, agradecer a cada um de vocês. Gustavo Aranha, quero que você deixe sua mensagem final aqui. Sócio-diretor da GEL, muito obrigada, estou muito feliz em te receber aqui, espero que você volte mais vezes. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Giovana, eu volto sempre que convidado. Sempre um prazer estar aqui na BMC News, acompanho há muito tempo e tenho participado, eu e a GEL, a equipe, várias vezes, para a gente é ótimo, é um canal que busca, né, eu percebo isso quando a gente fala das pautas e canal que se preocupa muito, como o Nelson falou, com a qualidade da informação, então podem sempre contar comigo e com a GEL. E queria agradecer de novo o convite e talvez, de novo, eu vou terminar do jeito que eu falei, que eu sempre falo, que é muito importante, que é para o investidor brasileiro lembrar que as coisas não são binárias, que as escolhas não têm que ser uma ou outra, e que, principalmente quando ele pensa em diversificação, que não é ou investir no Brasil ou fora do Brasil, é ele. Invista no mundo todo, esse é o nosso slogan e não é à toa, porque a gente realmente acredita nisso, é o que a gente faz com o nosso dinheiro, realmente aproveitar as oportunidades que estão no mundo todo, não só no Brasil. Então, eu queria terminar com essa frase de invista no mundo todo. Que bom, obrigado, Gustavo. Alex, que é profissional de investimentos da Sara, Investe Prata, da casa aqui da BMC News. Fiquei muito contente de ter a tua parceria aqui no programa. Obrigada por ter vindo. Grande Alex. Obrigado, Giovana. Obrigado, Nelson. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar do lado de vocês. Grandes feras aí, tanto de jornalismo, né? O Nelson aí nos Estados Unidos. Sou um grande amigo do Nelson. Também não tem nem o que falar também do Gustavo, né? Um dos melhores fundos do Brasil, né? Quando a gente fala de investimento internacional, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, uma ótima opção para quem ainda não investe no exterior, para quem já investe também, totalmente diferente da estratégia, né? Ou seja, pode investir diretamente lá fora, pode investir nos fundos da GEL. Mas quero agradecer aqui um espaço aqui de vocês, mandar um grande abraço para todo mundo que nos acompanha, e a gente está sempre por aqui trazendo grandes novidades, né, Giovana? É isso aí. Eu quero até fazer um destaque, antes de eu me despedir do Nelson, que a BMC News está com cada vez mais audiência, mais telespectadores. A BMC News esteve recentemente num evento aí em Floripa de traders, então está indo ao encontro do investidor. Aqui nos Estados Unidos, a BMC News também está conquistando cada vez mais investidores, todo mundo acompanhando a BMC News. Então, quero dizer que vocês também estão trazendo conhecimento da BMC News aqui para os Estados Unidos. Nelson, quero te agradecer muito especialmente por ter aceito o nosso convite, trazer toda essa tua energia, teu conhecimento. Espero Prazer é meu. Mais vezes aqui. Obrigada. Gente que agradece, Giovana. Excelente trabalho, tá? Prazer em conhecê-lo, tá? Se você está aqui, eu já vou recomendar o pessoal entrar em contato contigo. O Alex é indiscutível, né? Excelente personagem desse jogo todo. Ele está ali, eu acho que
é essencial o pessoal estar ali acompanhando o trabalho dele. E a Giovana é um fenômeno já, né, da linha de reportagem, não só do contexto do financeiro, mas de muitos outros projetos que ela está feita aí. É um prazer, foi todo meu, gente. Obrigada mais uma vez, o Nelson, que é empresário, doutor em filosofia, investidor voraz, muito experiente. Rapazes, muito obrigada, agradeço muito e agradeço também a vocês que nos acompanharam até agora. Hoje o nosso tema foi renda fixa ou renda variável, como decidir? E a gente passou aí um panorama geral de como está o mercado e qual é a previsão aí para os próximos meses, também para o ano que vem, sob a ótica de grandes caras do investimento. Quero agradecer a sua audiência. Eu sou a Giovana Locatelli, correspondente internacional da BMC News aqui nos Estados Unidos, e esse foi mais um BMC Connection, que vai trazer assuntos e temas relevantes para o dia a dia do investidor, sempre de uma forma mais leve e descontraída. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.